Depois da nossa artista, violinista, muito obrigado. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa Maria de Nazaré, né? E vamos buscar conhecer um pouco dessa história e saber quem é Maria, por que de Nazaré, onde está Maria hoje, o que ela faz. Será que nós temos ideia disso? Vamos lá, né? Existe no universo um planeta chamado Sirius. Nesse planeta Sirius, muitos anos atrás, encontrava-se na condição de expiações e provas. Este planeta foi desenvolvendo, e ali os espíritos também amadurecendo com o passar do tempo. E quando esse planeta alcançou o degrau de regeneração, aqueles espíritos que ali se encontravam tinham duas opções. Se eram espíritos já regenerados, tinham a permissão de continuar em Sirius. Mas se eram espíritos renitentes e rebeldes e não possuíam condições de ali estar mais, deveriam e seriam expurgados de Sirius. Sendo expurgados, aqueles que foram expurgados, foram então para o sistema de Capela. Capela, um sistema de mundos que se encontrava na categoria de expiações e provas. E Capela, então, acolheu aqueles espíritos rebeldes, renitentes de Sirius. E Capela foi se desenvolvendo, e os espíritos também. Quando Capela alcançou a categoria de regeneração, aqueles espíritos que ali se encontravam tinham agora três opções. Se já eram espíritos regenerados, poderiam voltar para Sirius da sua origem, porque Sirius era regeneração. Se eram espíritos regenerados, poderiam continuar em Capela, porque Capela já era regeneração. Porém, aqueles espíritos renitentes e rebeldes, que não poderiam mais permanecer em Capela, seriam expurgados dali. E foram. E vieram para o nosso planeta Terra. Então, os espíritos rebeldes e renitentes de Capela vieram para a Terra, que se encontrava e ainda se encontra nessa fase de transição, mas na condição de um planeta de expiações e provas. Porém, alguns espíritos de Capela, que já estavam na condição de regeneração, não tinham necessidade de vir aportar no planeta Terra. Mas a convite de Jesus, o governador do planeta, alguns aceitaram por solidariedade e por afinidade aos espíritos rebeldes e renitentes que vieram para a terra de Capela. Alguns, na condição de regeneração, vieram para acompanhar e ajudar no progresso desses espíritos. Citamos alguns como Sócrates, como espíritos orientais que viveram no Oriente, na área, na face oriental do planeta, como Buda. Tivemos também João Evangelista, mas tivemos um espírito muito interessante chamado Maria de Nazaré. Junto com Maria de Nazaré vieram outros dois espíritos muito interessantes. Um chamado, quando encarnou, passou a se chamar Ana, e o outro se chamava Joaquim. Ana e Joaquim foram os pais de Maria, que nasceram na cidade de Nazaré, que se encontrava na Palestina, na província ao norte, ou no estado ao norte, chamado de Galileia. A Galileia, a província ao norte da Palestina, tinha uma cidade chamada Nazaré. E Maria nascera na cidade de Nazaré,
Por isso se chamava Maria de Nazaré. Joaquim e Ana, então, deram a vida a este espírito, reencarnaram, né? Possibilitaram a reencarnação de Maria de Nazaré na Terra. E Maria, Ana, como passou mais de 20 anos para poder engravidar, em gratidão ao Pai por poder, né, permitir esse renascimento, esse nascimento de Maria aqui na Terra, ela então resolveu dedicar, ou oferecer, ou disponibilizar Maria de Nazaré para uma vida religiosa. E nessa vida religiosa, aos 3 anos e 2 meses, Ana então oferta e disponibiliza Maria para um templo religioso, para uma escola religiosa, que era coordenado por Zacarias. Zacarias era o marido de Isabel. Isabel, quem era Isabel? Isabel era prima e irmã de Maria de Nazaré. Porém, Isabel era de uma idade mais avançada. E quando então Maria nascera e fora para este educandário, aprender a Torá, a viver conforme a educação religiosa, ela foi se desenvolvendo, e quando ela tinha por volta de 11 anos de idade, o pai, Joaquim, desencarnou. Mas quando Maria tinha alcançado os seus 15 anos de idade, pelas leis e pelo regimento do educandário e pelas leis da época, ela deveria sair do educandário, né, e buscar uma vida matrimonial. Deveria casar-se. E quem deveria escolher, então, o marido de Maria? O seu coordenador educacional, que seria, então, Zacarias, porque dera a educação, sabia quais os atributos, ou sabia quais as necessidades, e como Isabel, como Maria de Nazaré, iria se consorciar com a pessoa mais ideal para a sua vida. Mas além do coordenador educacional, outra pessoa ou a família de Maria deveria fazer essa escolha em conjunto com Zacarias. Como Joaquim já tinha desencarnado, restara a Ana e Zacarias escolher o marido de Maria de Nazaré. E eles escolheram a José. Dizem alguns autores que José tinha entre 35 e 40 anos. Na época se casara com Maria. Outros autores dizem que José já tinha entre 50 e 60 anos de idade. Era viúvo e já tinha filhos. O que também traz uma recordação daquela passagem onde chegaram para Jesus e falaram: Senhor, lá fora se encontra sua mãe e seus irmãos. A mãe, Maria de Nazaré. Os irmãos poderiam ser os primos, que quando eram criados, com os primos criados juntos, eram considerados irmãos. Mas poderiam ser os filhos de José do seu primeiro casamento. Mas nada na literatura confirma essa informação. São autores que fazem, a literatura confirma no sentido de que autores têm alguma divergência nessa idade de José. Mas isso é o que menos importa. Os dois, então, se casaram, o tempo se passou e, numa determinada época, Maria, em casa, sozinha, recebe a visita de um ilustre anjo chamado de Gabriel. Gabriel, então, visita a Maria e quando adentra a casa de Maria, que se encontrava só, olha para ela e fala: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria se assusta: não lhe conheço? O que você fala? Não estou entendendo. Por que isso? Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Sim, você se encontra grávida. E grávida
de um ser que deverá se chamar Jesus. Este ser vem para mudar a história da humanidade. Maria, sem entender nada, falou, como assim? Como? Como que eu já estou grávida? E começou a conversar com o anjo Gabriel e falou, olha, você vai me desculpar, mas eu sou casado com José, eu nunca coabitei com José, ou seja, nunca tinha tido relações sexuais com José. Como é que eu posso estar grávida? Sim, mas você está grávida. Mas me explique, como eu vou explicar isso para José, se nós nunca coabitamos? Maria então ficou preocupada. Mas o anjo Gabriel falou assim, não se preocupe, minha irmã. Nós faremos a nossa parte e José compreenderá a situação na hora adequada. Porém, para que você não tenha dúvidas sobre a sua condição de mãe, vou lhe revelar que a sua prima Isabel, esposa de Zacarias, que já tem mais de 20 anos que tenta engravidar, que mora na região montanhosa, distante da cidade de Nazaré, encontra-se grávida de 6 meses. Naquela época, Maria, o seu WhatsApp não estava funcionando bem, ela não conseguiu conversar com Isabel e não conseguiu confirmar a situação. Buscou o telefone, também falhava, a torre não funcionava direito. Falou assim, meu jeito, eu vou ter que visitar Isabel nas montanhas para me certificar se é verdade essa história. Conversou com José, meu querido e tal, eu estou precisando fazer uma viagem e eu preciso, fiquei sabendo que a minha prima Isabel se encontra grávida, gostaria de visitá-la e tal, e tal, e tal. Minha filha, vá. José, né, concedeu. E Maria foi então para as montanhas visitar Isabel, chegando na casa de Isabel, entra na casa de Isabel, quando dá de cara com Isabel, não Isabel, mas aquele ser que estava dentro, aquele espírito que já estava reencarnando, estava ali no seu ventre, treme aquele filho que se chamava João o Batista, aquele que batizou Jesus. Então, João tremeu na barriga de Isabel, e Isabel, como médium, transmite a mensagem de João para Maria. Bendita é entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Maria olha para Isabel e fala, como? Eu não falei nada com ela e ela sabe que eu estou grávida? E aí, com essa revelação, e ela constatando que Isabel estava com a barriga grávida de 6 meses, e então a coisa, ela se acalmou um pouco mais, e aconteceu o óbvio. Maria grávida, Isabel grávida, as duas tinham muito o que conversar. E começaram a tricotar. Conversa vai, conversa vem, e os dias se passaram e tal. E os dias foram se passando, e as duas começaram a conversar. Maria revelando o que acontecera, a visita do anjo Gabriel, ela falando da gravidez de João Batista, né? Ali, e conversando, e Maria foi ficando, resolveu ficar até o nascimento de João Batista. Como ela chegara lá, ele estava de 6 meses, quando João nasceu, com 9 meses, quantos meses Maria permaneceu na casa de Isabel? 3 meses. Mais alguns dias ali e tal, Maria tinha que retornar para sua casa. Retornou para sua casa, para o convívio com José. Porém, um detalhe. Maria voltara grávida de 3 meses. José não tinha coabitado com Maria. Maria chega em casa grávida de 3 meses, José olha, opa, tem uma coisa errada. Como é que a minha esposa, que eu não coabitei com ela, viaja, passa 3 meses fora e volta grávida de 3 meses? Tem alguma coisa errada. Óbvio que José desconfiou.
Mas Maria, com todo o seu jeitinho meigo, começou a conversar com José, explicou toda a situação, todas as revelações, mas José, né, se incomodado, não aceitou muito aquilo, ficou assim, sei não, né? Porém, José era um homem boníssimo, era um cavalheiro e pensou, eu gosto muito de Maria, não posso deixar que ela passe por algum constrangimento e eu também não quero passar por constrangimento algum. Eu não sou o pai dessa criança. E planejou, olha, vou me organizar aqui, daqui uns dias eu saio à francesa, deixo Maria em casa, ela tem o seu filho, que não é meu, vida que segue para Maria e vida que segue para mim em outro local. Ninguém vai ficar sabendo e eu não vou ficar também com constrangimento algum por estar criando e convivendo com uma mulher que tem um filho que não é meu. Planejou a sua saída francesa da casa e deixar Maria. Porém, na noite anterior, da noite prevista para ele se ausentar de casa, recebe uma visita ilustre. Quem? O anjo Gabriel. Ele prometera para Maria que ia resolver a questão. Ele visita José, fala, meu amigo, meu irmão, não se preocupe. Maria está grávida, mas é obra do Espírito Santo. Este filho é um filho que vem para ajudar a humanidade. E você tem a responsabilidade de criá-lo, de educá-lo. O seu nome será Jesus. Não se esqueça disso. Então, o anjo Gabriel deu uma apertada ali no José. José, então, afrouxou as coisinhas, falou assim, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Ficou em casa e tal, isso, aquilo, outro, e vida que segue para Maria e José juntos. O tempo se passou, né? E aí, quando Maria já estava perto de ganhar o seu bebê, Jesus, aconteceu o quê? César Augusto soltou, né, que era naquela época o rei, naquela época lá, soltou um edital de recenseamento em nome de Roma. Soltou um edital de recenseamento. E nesse edital de recenseamento, todas as pessoas da Palestina deveriam ser contabilizadas. Como acontece o censo geral, né? E aí, mas aquelas famílias que conviviam em determinada cidade ou região deveriam se deslocar para a cidade de origem do cabeça da família. A cabeça da família de Jesus e Maria, de José e Maria, era José. A vida de José, o nascimento de José, a origem da família de José era em Belém. Não é Belém do Pará, viu, gente? Belém. Belém da Judéia. E aí, Maria e José, Maria já com a barriguinha avantajada, tinham que se deslocar da província do norte, da Galileia, onde tinha a cidade de Nazaré, tinha a cidade de Cafarnaum, onde tinha o mar de Cafarnaum, ou o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, que é o mesmo lago que fica na província da Galileia. Eles deveriam se deslocar da província da Galileia, passar pela província central, que era a província da Samaria, onde viviam os samaritanos, e aí cruzar a Samaria e descer para a Judéia, que era a província do sul. Judéia, onde viviam os judeus. Na província da Judéia tinha o Mar Morto. Mar Morto porque acontecia, o rio abastecia o lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Cafarnaum, enchia e aí descia do lago e do mar de Cafarnaum, descia como o rio Jordão até chegar no Mar Morto. E ali ficava, porque chama Mar Morto, porque a água dali ela evapora. É a condição. Quem visitou sabe disso. Não tem, por isso que chama Mar Morto.
E também tinha o Mar Morto, tinha a cidade de Jerusalém, na Judéia. A cidade de Jerusalém é a principal cidade de toda a Palestina, onde tinha o templo de Jerusalém, que acolhia a milhares de pessoas dentro do templo. É um templo muito grande. Então você tinha o templo de Jerusalém na cidade de Jerusalém, no sul da Palestina, na Judéia, e você tinha as sinagogas nas cidades pequenas espalhadas pela Palestina, nas outras províncias. Certo? Na cidade de Jerusalém, você tinha o grande sinédrio com 71 juízes, que é a instância superior do julgamento religioso naquela época, eram os juízes maiorais. E nas cidades pequenas, no conjunto de algumas cidades pequenas, você tinha os pequenos sinédrios, que tinham em torno de 20, 21 juízes, doutores da lei. Certo? Então essa era a diferença. Aí eles tinham que sair de lá, passar pela Samaria, descer, chegar na Judéia e passar por Jerusalém para chegar em Belém, que era mais ao sul, a cidade de Belém, da origem de José, da origem da família das tribos de Davi. Então ele tinha que fazer esse percurso. Maria, barrigudinha, já para com as mulheres neném, lentamente vinham descendo, até chegar na cidade de Belém. Quando José e Maria chegaram em Belém, os resorts, hotéis 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, até as pousadinhas já estavam lotadas. Por quê? Porque todos se deslocavam para as suas cidades de origem. Então, eles não encontraram local para se hospedar e foram se hospedar na estrebaria. Foi o que sobrara para eles. Uma gentileza de um familiar, de um amigo da família, cedeu a estrebaria. E ali nascera Jesus. Nascimento de Jesus, a estrela guia aparece para os médiuns, chamado de reis magos, que eram médiuns que observaram e identificaram aquela estrela guia e começaram a acompanhar a estrela guia para levar presentes para o novo rei da Judéia. Os reis magos nasceram o novo rei da Judéia. Temos que ir cumprimentar, levar presentes. E se deslocaram das suas cidades para encontrar Jesus, para conhecer Jesus, levar os presentes em Belém. Só que eles, passando pelas cidades, passaram por Jerusalém, onde o rei da Judéia morava. Passaram e cumprimentaram o rei da Judéia. Oh, meus amigos, o que estão fazendo aqui na Judéia? Vieram de tão longe? Ficamos sabendo. Recebemos a orientação de que nascera o novo rei da Judéia. E aí o rei da Judéia, opa, tem alguma coisa errada. Eu não me lembro de nenhum filho meu estar nascendo, eu sou o rei agora, como é que está nascendo um rei aí, o novo rei da Judéia? Tem uma coisa errada. E falou assim, ele espertamente falou assim, vocês vão lá e visitem o novo rei da Judéia, passem por aqui na volta e me tragam informações, que eu quero visitá-lo também. Né? Os médiuns, que eram os reis magos, sabiam da intenção do rei da Judéia, visitaram Jesus e vazaram, foram embora, não quiseram passar por lá para cumprimentar mais ninguém, né? Não queriam ser responsabilizados por isso. Porém, o rei da Judéia, sabendo daquela situação e vendo ameaçado o seu reinado, solta um decreto dizendo o seguinte, todas as crianças, para não correr o risco de perder o seu reinado, todas as crianças recém-nascidas deveriam ser decapitadas. Olha só. E aí os guardas cumpriam fielmente. E foi aquela matança nas cidades da Judéia. Maria se encontrava em Belém. O rei mandou colocar guardas espalhados nas portas, nos portões principais das cidades,
para que quando passassem as mães com as crianças, e aí ele falou assim, olha, para não correr risco, todas as crianças até 2 anos de idade devem ser decapitadas. As mães preocupadas botavam os seus filhos nos balaios, colocavam pães, colocavam grãos e tentavam passar nos portais, nos pórticos das cidades. Os guardas paravam os animais com os balaios e perguntavam para as mãezinhas, o que levas aí? São pães? São grãos? Retire, por favor. Virava o balaio, caíam os pães, caíam os grãos e a criança junto. E eles... Maria, preocupada, falou, eu tenho que tirar Jesus aqui, como eu vou fazer? Ela então pensou, vou arrumar um animal, vou arrumar um balaio, vou colocar Jesus e vou dar um jeito. Mas Maria tinha 2 virtudes que eram 2 defeitos para aquela situação, para aquele momento. Primeira virtude de Maria, ela era bela demais, muito bonita. Jamais passaria desapercebidas pelos guardas nos portões. Segundo defeito de Maria, que era uma virtude, mas era um defeito para aquela ocasião, Maria não sabia mentir. Ela não mentia. Mas ela se preparou, arrumou o seu balaio, arrumou as coisinhas como as outras mães faziam, e buscou, então, um momento estratégico e adequado para sair de Belém. Um guarda meio desatento, Maria, então, tenta passar por um cantinho do portal, e o guarda olha, percebe, senhora, e ela estaca. O que levas aí, minha senhora? Maria olha, gela de cima embaixo e responde para o guarda, é meu filho. E o guarda dá aquela gargalhada, se fosse seu filho, você me diria? Jamais, pode passar. Maria então passa com Jesus. Né? Porém, as regiões, as cidades estavam todas cheias de guardas, e ela então vai para o Egito, que é mais ao sul, e consegue sair da Judéia. Vai para o Egito. Eles passam algum tempo até que se acalme toda aquela situação e eles então conseguem retornar para Nazaré, na Galileia. Chegando na Galileia, criando Jesus, os dias se passam, os anos se passam, e quando chega Jesus a completar 12 anos de idade, ocorre a chamada bênção da virilidade. Sabe o que é isso? Bênção da virilidade. A bênção da virilidade é uma ocasião, um evento, onde os pais levam os seus filhos, os homens, que alcançavam a idade de 12 anos e estavam já prontos para assumir a vida como homens, como senhores de si, ter autonomia. Mas para mostrar essa autonomia para a sociedade, a forma de mostrar, de demonstrar, era demonstrando o conhecimento da Torá. Torá é o Velho Testamento, as leis de Moisés. Certo? Então eles eram então arguídos pelos doutores da lei, dos autores da lei da época, e iam para Jerusalém, e lá os doutores faziam aquela arguição, aqueles questionamentos sobre a Torá para todos aqueles jovens. E não fora diferente. Uma caravana saíra de Nazaré, se deslocara até Jerusalém, e lá os doutores arguíram a Jesus. E como nosso governador do planeta, grande conhecedor, espírito perfeito, conhecia não só a Torá, mas todas as leis e todas as regras, e deu aquele banho para os doutores. E aí a caravana de Nazaré voltando, os crianças brincando, já estavam ali algum avançado caminho, né, a caminhada de Jerusalém para Nazaré. E aí Maria, preocupada, falou, José, cadê Jesus? José falou, Maria, não sei, está brincando com as crianças, com os meninos, para lá, para cá, isso, aquilo, outro. Olharam, não acharam Jesus. José, cadê Jesus, José? Né? E Maria começou a engrossar o caldo do lado de José. Calma, aquilo eu não encontrei. Vamos voltar para Jerusalém.
voltaram para Jerusalém. Chegando lá, encontraram Jesus conversando com quem? Com os doutores da lei. E dando aquela aula para os doutores da lei. Maria olha para Jesus, meu filho, como é que você faz isso com a gente? Nós já estamos avançados, lá a caravana já vai lá adiante, tivemos que voltar para te pegar, e começou a querer passar um sabão em Jesus, com 12 anos. Jesus chamou Maria no canto e falou assim, minha mãe, não se esqueça que eu estou aqui para tratar dos negócios de meu pai. Maria sabia de toda a história, de tudo que se passou até aquele momento, se calou, mas voltaram juntos para Nazaré. Alcançaram a caravana, chegaram a Nazaré, o tempo se passou, logo em seguida José desencarna e passam-se os anos e chega o momento do messianato. Jesus, com 30 anos, escolhe os seus discípulos, seus apóstolos, faz a seleção dos seus apóstolos e começa aquela divulgação, a curar leprosos, a consolar aqueles aflitos, e fazia isso nas montanhas, fazia isso nos templos naturais da natureza, na praia de Cafarnaum, nas montanhas, nos locais do aberto, e ali fazia o consolo, fazia as curas, e as pessoas, a multidão, a população começou a acompanhar Jesus no seu dia a dia. Ora, se eu frequento uma sinagoga em uma determinada cidade, seja Cafarnaum, seja Nazaré, seja outra cidade qualquer, na Galiléia, na Judéia ou na Samaria, e eu tenho que ir a essa sinagoga, pagar para ir à sinagoga, contribuir financeiramente. Chego lá e não me acontece nada de sobrenatural ou nada que me chame a atenção, mas eu cumpro com um compromisso social, porque todo mundo vai à sinagoga, né? E aí chega uma pessoa que nos traz informações consoladoras, cura A, B, C com vários problemas e não cobra nada. Qual é a minha escolha? Vou acompanhar aquele que faz tudo isso e não me cobra nada. Mas quando a multidão acompanha a Jesus no seu dia a dia, nas suas viagens, nos seus passeios, nos seus deslocamentos, essa multidão que vai ao encontro ou com Jesus deixa de ir à sinagoga. Quando deixa de ir à sinagoga, deixa de contribuir para o doutor da lei que coordena a sinagoga. E aí mexe no bolso do doutor da lei. Ele, insatisfeito com isso, reclama para o grande sinédrio. Olha, vocês têm que dar um jeito aí num tal de Jesus, porque ele está acabando aqui com os nossos rendimentos. As pessoas não vêm mais às sinagogas. E aí o grande sinédrio e os doutores da lei começaram a, de alguma forma, querer perseguir e prender e matar ou dar um jeito em Jesus, porque estavam prejudicando os negócios dos doutores. Passam-se os anos. Maria, de vez em quando, acompanhava Jesus, às vezes não, nas suas viagens. Mas, quando Jesus fez a sua última viagem para Jerusalém, né, na história, chega Maria, o acompanha e fica do lado de fora, porque Jesus fala assim, Maria, minha mãezinha, fique aqui na casa de uns amigos e tal, e nós vamos adentrar a cidade de Jerusalém, fora dos portões. Né? E aí Jesus entra, Maria fica lá de fora, e lá cria-se aquela confusão toda, Jesus então é detido. Né? A traição e Jesus é detido. João, o evangelista, não é o João Batista, João, o evangelista, que era o apóstolo de Jesus, tinha 16 anos, aquele rapazinho, corre fora da cidade e avisa, Maria, mãezinha, que muitos chamavam Maria de mãe, né? Mãezinha, Jesus está detido. Ai, meu Deus. E começa as suas orações, Maria, vai lá, João, qualquer coisa me avise de novo.
E João voltou para Jerusalém, traitou a cidade, Maria nas suas orações, Jesus depois de detido, então ele é preso e será julgado. João corre, volta, chama Maria, Maria vai para a cidade, chega lá, aí está a multidão reunida, Pôncio Pilatos iria julgar qual deveria, daqueles que estavam presos, que deveriam ser soltos. Tinham duas opções. A primeira opção era Barrabás, que era um ladrão oficial reconhecido. A segunda opção era Jesus. Maria olha, se tranquiliza e fala: meu filho será solto. A população, que era o júri popular, a população vai escolher que ele liberte Jesus, que curava, que consolava, que cuidava das pessoas, será escolhido para ser libertado. Porém, existia aquele nó engasgado dos doutores da lei que pediam ao grande Sinédrio e os outros doutores que dessem um jeito em Jesus. Como era um júri popular, os doutores da lei compraram o júri popular e na hora da votação escolheram Barrabás. Jesus então fora crucificado. Na sua crucificação, Jesus ali no madeiro, Maria com algumas outras mulheres que a acompanhavam, ali se encontra olhando para Jesus crucificado, refletindo e se lembrando do momento da visita do anjo Gabriel, pensando, olhava para Jesus, lembrando da sua infância, do nascimento, da visita a Isabel, aquele momento ímpar na sua vida, olha para Jesus, meu filho amado, por que, Senhor? E baixa a cabeça e chora, e ali reflete sobre aquilo ali, se lembra da juventude de Jesus, lembra-se dos momentos da conversa com os doutores, da caravana, se lembra das curas, dos consolos, dos aleijados, dos leprosos que eram curados por Jesus, e se lembra, mas Senhor, por quê? Meu filho amado, olhando para Jesus. Naquele momento, uma pessoa coloca a mão nos ombros de Maria. Era João, o evangelista. O único dos apóstolos que não tinha abandonado Jesus no momento da crucificação. Os demais se evadiram por medo de ser associados a Jesus e serem presos naquele momento. Uma decisão inteligente, mas de uma certa forma não bem vista, porque eles precisavam dar sequência à Boa Nova, à divulgação da Boa Nova. Porém, não podiam ser presos, então. Mas Jesus fora crucificado e João Evangelista estava ali com Maria. Ela o abraça, ele o abraça, e ela começa a chorar, e os dois olham para Jesus crucificado. E ela olha e fala assim, meu filho amado. Jesus olha para Maria e diz, minha mãe, eis aí o seu filho amado. Olhando para João que está ali. Olha para João e diz, meu irmão, eis aí a nossa mãe. Cuide dela. E ele então compreendera que Maria estava agora sob sua responsabilidade. E os dois compreenderam do amor universal que existe entre dois espíritos que têm uma missão, como João Evangelista e como Maria de Nazaré. Após a crucificação, Maria foi para cidades vizinhas de seus parentes, que moravam na Bataneia. Ela se deslocara para lá. João Evangelista fora para Éfeso, para o sul de Éfeso. E lá começou a fazer a divulgação do Evangelho, da Boa Nova, dos ensinamentos de Jesus. E conseguiu conquistar algumas pessoas que eram simpáticos à causa. E um deles doou uma choupana para João.
E era numa montanha, num local estratégico, tinha um vale, e ali era um local belíssimo, um altar da natureza. Ali se encontrava João, e ele passara a residir, deram uma ajeitadinha na choupana, começaram a residir, era fora de Éfeso, eram nas montanhas, e começaram a residir ali. Se deslocava para Éfeso, fazia o seu trabalho e voltava para a choupana. E ele então se lembrara da conversa com Jesus, ou da recomendação de Jesus ao pé da cruz. E então se deslocara para Bataneia e conversara e convidara a Maria. Maria, venha, mãezinha, venha morar comigo em Éfeso. Eu agora já tenho uma choupana. Você poderá ficar na choupana, fazendo os atendimentos, conversando, passam muitos transeuntes por lá, e eu vou para a cidade fazer a divulgação da Boa Nova. Maria, ansiosa por trabalhar, acompanha a João para Éfeso. Chegando lá, os dois, vivendo na choupana, João ia para Éfeso, Maria ficava em casa, cuidava das coisas, passava um transeunte ali, ela dava uma comida, dava um copo d'água, conversava com um, descansava. Naquela época era muito comum que uma senhora, quando se encontrava com um homem e estivessem sozinhos, eles dificilmente olhavam um para o outro nos olhos. Era como se um respeito. Então eles usavam capuz, ela andava de cabeça baixa, as mulheres, e aí não trocavam olhares. E aí os transeuntes chegavam, sentavam na mesa, ela convidava, trazia comida, traziam a água, e ali conversava, e ela começou a fazer a divulgação, contar histórias de Jesus, falar dos consolos, das curas que Jesus realizava. Ficara famosa porque era choupana, onde a mãe de Jesus, a mãe santíssima, fazia aquele trabalho belíssimo de consolar as pessoas que ali passavam, estavam aflitos. E aquilo, boca ouvido, se espalha, as pessoas colocam no seu trajeto passar pela choupana da mãe santíssima. E ela orienta, consola, orienta, consola, orienta, consola. As pessoas passam por lá e ela recebe uma notícia não muito agradável certo dia. Que os cristãos, lá em Roma, estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos, estavam sendo levados para os subsolos daquele estádio romano e ali eram presos, acorrentados e eram jogados para os leões. Condenados e jogados às bocas dos leões daquela. Maria então se entristece muito, aquilo lhe consome intimamente e ela então decai um pouco fisicamente e fica ali não muito bem. É como se estivesse num processo de angústia por aquela situação. E orava e chegou à casa de Maria um transeunte que se encosta, ela então convida, ele senta à mesa, ela dá alimentação, dá água, e ele começa a conversar com Maria, que estava com o coração apertado naquela situação. E aquele senhor, conversando com ela, começaram a consolar, e ela, poxa, todos que passam aqui me pedem alguma coisa, eu tenho que consolar, e esse Senhor está me consolando. Eu estou me sentindo melhor, essa voz não me parece estranha, essa voz me parece familiar. E ela então resolve olhar para aquele jovem que estava ali, e olha e reconhece nele a pessoa de Jesus. Ele tira o capuz, olha e fala, sim, minha mãe, sou eu. Maria corre para se ajoelhar aos pés de Jesus, ela o ergue, ele a ergue, levanta, ela abraça, ela olha as mãos, as cicatrizes, as chagas nas mãos da crucificação, olha, apalpa na lateral de Jesus e tinha ali a ferida da lancetada que ele recebera na cruz, ela abraça meu filho amado. Sim, minha mãe, sou eu. Estou aqui porque vim lhe convidar, em nome do Pai, para ser a rainha
dos anjos no reino dos céus. Maria lhe adormece nos braços de Jesus, ele a acomoda. Alguns outros transeuntes chegam, vão a Éfeso chamar a João, que volta correndo para a choupana, ali dá os últimos tratamentos de Maria e ela vem a desencarnar. Desencarna e no plano espiritual é acolhida por Jesus. Naquele momento, no plano espiritual, Maria então se lembra da Galileia, da infância de Jesus, de Cafarnaum, das praias, daquela região belíssima que ela vivia. E ela, como estava no plano espiritual, é transportada para aquela região. E ali revisita toda a Galileia. Mas se lembra também daqueles cristãos acorrentados e aflitos, sofrendo em Roma. Se desloca mentalmente, porque como espírito se desloca facilmente, vai a Roma. Chegando em Roma, desce os calabouços daquele estádio, encontra ali várias centenas de pessoas acorrentadas, cristãos que estavam ali aflitos, desesperados, porque seriam engolidos pelos leões. Eu tenho que fazer algo. Então ela encontra uma jovem que estava ali encostada, com a face não muito caracterizada, e ela sopra no ouvido, como espírito, sopra no ouvido daquela jovem encarnada e fala assim: cante, minha filha, cante. E aí nós lembramos do ditado: quem canta os seus males? Cante, minha filha, cante. É melhor você ser engolida pelos leões, mas ter a honra de servir a Jesus, do que participar de tudo isso que você não concorda. E aquela jovem, então, sentindo aquela influência de Maria, começa a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, e sobe o tom, e as pessoas que estavam ali à volta, aquelas centenas de pessoas, começam a cantar também, todos influenciados pelos Espíritos, e eles cantarolam muito. E a partir daquele dia, todos eles, cristãos, que estavam ali condenados, quando adentram a arena para serem engolidos pelos leões, entram cantando as hosanas. E as pessoas que assistiam aqueles espetáculos não entendiam como vão os cristãos adentrar, serem engolidos, serem mortos, e entram cantando. Maria, então, deixou essa contribuição para aqueles cristãos. E onde se encontra Maria hoje? Maria hoje, ela foi convidada por Jesus, juntamente com João Batista, e João Batista foi destacado por Jesus para ser o coordenador da justiça no plano espiritual aqui na Terra. Então, todos os julgamentos tinham que ter o martelo, o aval, a validação de João Batista antes de chegar em Jesus. Mas antes de Jesus apreciar os julgamentos de João Batista, todos os julgamentos deveriam passar primeiramente por Maria de Nazaré, para que a sua misericórdia estivesse presente naqueles julgamentos. Aí sim, depois, Jesus apreciaria todo o processo. Então, nós tínhamos a justiça, mas nós tínhamos a misericórdia da Mãe Santíssima. Hoje, Maria encontra-se coordenando uma colônia chamada Colônia Correcional Maria de Nazaré, conforme nos relata Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de Suicídio. Ela coordena essa colônia correcional no plano espiritual, e essa colônia onde resgata espíritos suicidas que se encontram então nos vales suicidas espalhados aí por as regiões que abeiram a terra, resgatam aqueles espíritos que já estão em condições um pouco mais maduros, arrependidos, estão em condições de encarar uma nova reencarnação. São recolhidos na colônia correcional de Maria de Nazaré, recebem um tratamento no hospital,
recebe um tratamento espiritual, perispiritual, planejam toda a sua reencarnação pela equipe de Maria para que tenham novas oportunidades aqui no mundo. Essa é Maria de Nazaré, que foi convidada por Jesus, em nome do Pai, para ser a rainha dos anjos no reino dos céus. Que Jesus nos abençoe.